Olá, alunos da FMU. Espero que todos encontrem-se em boas condições de saúde diante do cenário de a pandemia do coronavírus. Eu decidi gravar essa aula para minimizar aí os efeitos da ausência de vocês em sala de aula. Então, espero que a gente consiga aí dar uma retomada na disciplina. Então, a nossa disciplina é processos psicopatológicos na infância e na adolescência. Nós já vimos aí nas aulas anteriores toda a história da psiquiatria infantil, falamos aí sobre o caso do menino selvagem da França, assistimos alguns vídeos sobre o menino, discutimos, né, o quanto que as crianças que eram consideráveis como não educáveis eram chamados de crianças idiotas. A demora para entender que a doença mental também afetava a criança, eles acreditavam que era algo só do adulto. Depois nós vimos que os primeiros casos, então, tiveram várias nomenclaturas, né? Desde idiota até demência precoce ou precocíssima, psicose infantil, esquizofrenia infantil, autismo. E nesse período, quem olhava, né, por essas crianças inicialmente era a pediatria, e só com o passar do tempo e aumento aí da disseminação da psiquiatria francesa é que foi se criada então uma disciplina chamada psiquiatria infantil. Vimos também a diferença, né, quando a gente fala que uma pessoa é normal ou patológica e quais são os critérios que a gente considera aí para falar isso. Pensando em termos de normalidade, a gente vai falar então que uma pessoa, para ser os critérios para isso seria ausência de doença, normalidade estatística, normalidade funcional, normalidade como um processo, normalidade como bem-estar biopsicossocial. Depois nós vimos todo o processo aí de diagnóstico, começando pela história do manual diagnóstico DSM-CID-10, discutimos os prós e contras do uso desses manuais. Depois, todo o processo de diagnóstico, a fase do conhecimento da queixa, e aí eu disse para vocês a importância de saber a queixa manifesta e a queixa latente, o conhecimento da história pessoal da pessoa que buscou atendimento e muitas vezes a história da família, a necessidade ou não de exames médicos, testes e a realização do exame psíquico. Discutimos bastante também a importância da entrevista inicial, da anamnese, o quanto que algumas informações que podem parecer simples ou parecer desnecessárias, né, no caso da psiquiatria infantil, ela é extremamente importante. Passei para vocês um roteiro de entrevista, né, aí uma sugestão de um roteiro de entrevista, onde a gente inicia a entrevista pelos dados demográficos, a queixa principal ou a razão do encaminhamento, sintomas objetivos, vivência subjetiva em relação ao sintoma. Eu chamei em aula de queixa manifesta os sintomas objetivos e queixa latente a vivência subjetiva do sintoma. A cronologia dos fenômenos, a reação ao fazer o relato, né? Então, as primeiras entrevistas com crianças geralmente são feitas com os pais, então a importância de perceber o que a mãe está falando, o que o pai está falando, se eles estão de acordo, se existe algum tipo aí de discrepância entre a fala deles. O histórico de saúde passado e atual, tanto do paciente como dos familiares, caso exista aí alguma doença genética na família, alguma doença pré-existente, o histórico psicológico passado e presente da criança e do adolescente, tratamentos anteriores ou tratamentos atuais, se já teve caso de procurar o psicólogo, ou fonoaudiologia, ou fisioterapia, enfim, qualquer tipo de tratamento, inclusive se houve uso de medicação. E qual era essa medicação? E depois, por último, a realização do exame psíquico.
O exame psíquico, como vocês já aprenderam na disciplina de psicopatologia do adulto, então é um exame do estado mental da pessoa, do paciente, ali no momento atual da entrevista. Esse exame, ele não é feito de uma maneira estruturada, isso vai acontecendo ao longo da conversa e vai acontecer aí quando a criança estiver com você, quando o adolescente estiver com você. O que é importante, então, observar? São todos esses pontos. A orientação no tempo, no espaço, auto e alopsíquica, o nível de consciência, o humor, o afeto, a atenção, memória, o pensamento. Lembrando que pensamento são 3 pontos, né? O curso, a forma e o conteúdo. O juízo crítico, senso-percepção, psicomotricidade, volição, pragmatismo e inteligência. Caso você desconfie de algum tipo de alteração, você vai então incluir perguntas aí nesse quesito. Nossa, professora, mas uma criança pode ter alteração do senso-percepção? Uma criança pode ter alucinação? Sim, uma criança pode ter alucinação. O importante é que você saiba aí diferenciar o que é uma alucinação do que é, por exemplo, uma fantasia. Mas sim, a criança pode ter alterações de senso-percepção. Pensando então, passando aí para o próximo ponto, a aula de hoje então vai ser sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Como eu apresentei para vocês em sala, o DSM-5 ele propõe uma nova classificação dos transtornos da infância e da adolescência. Eles criaram, então, uma grande família chamada de transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, todos aqueles transtornos que têm início, né, aí durante o processo da infância e da adolescência. Pode ser desde os primeiros dias do bebê até aí toda a parte do desenvolvimento, com 2, 3, 4, 10, 15 anos. Dentro dessa grande família do neurodesenvolvimento, foram criados, então, subdivisões ou braços desse transtorno. O primeiro braço são as deficiências intelectuais, né, e que teria deficiência intelectual e atraso global do desenvolvimento. Durante muito tempo, as deficiências intelectuais foram chamadas de retardo mental. Aqui, eles propõem, então, essa nova nomenclatura. A segunda família seria dos transtornos da comunicação, e aí dentro dela nós temos o transtorno da linguagem, o transtorno da fala, o transtorno da fluência com início na infância e o transtorno da comunicação social. O terceiro braço é o transtorno do espectro autista. Antigamente, nós tínhamos o autismo, a síndrome de Asperger, o transtorno global do desenvolvimento, o transtorno invasivo do desenvolvimento. Todas essas definições, então, foram englobadas e hoje a gente se fala só em transtorno do espectro autista ou TEA. O mesmo aconteceu com o transtorno do déficit de atenção e o transtorno da hiperatividade. Hoje eles são uma única família chamada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Temos os transtornos específicos da aprendizagem com as suas subdivisões, que seriam o prejuízo da leitura, o prejuízo da escrita e o prejuízo da matemática. A família dos transtornos motores, onde teriam os transtornos do desenvolvimento da coordenação motora, o transtorno do movimento estereotipado e o transtorno dos TIC. O transtorno do TIC pode aparecer novamente junto com os transtornos da ansiedade. E quando o profissional ele não consegue encaixar a criança ou adolescente em nenhum dos braços aí do transtorno do desenvolvimento, ele vai falar outros transtornos do neurodesenvolvimento. Possivelmente essa criança não tem um quadro claro ou os sintomas apresentados acabam não fechando critério para nenhuma dessas patologias. Tá? O transtorno do neurodesenvolvimento, então, eles são as condições de início
aí no período inicial da infância e da adolescência e são caracterizados pelos prejuízos nas atividades diárias e, como consequência, prejuízos na vida pessoal, social, acadêmica e futuramente profissional dessa criança. Esses prejuízos, eles podem ser, alguns deles, graduados, né, em nível leve, moderado, grave e profundo. Pode afetar só uma parte da vida da pessoa e as demais não, né? Um exemplo muito característico seriam aí as deficiências intelectuais, né, que esse atraso nesse neurodesenvolvimento acontece de uma maneira global e podem aí ocorrer prejuízos bem específicos. Nós vamos iniciar, então, o estudo dos transtornos do neurodesenvolvimento pelo transtorno do neurodesenvolvimento intelectual. Como eu disse lá no outro slide, até o DSM-4, o termo utilizado foi retardo mental. Mas mais lá na primeira aula eu falei para vocês, então, do termo idiota, demência precoce, psicose infantil, autismo, e só com o passar aí dos anos e dos estudos que chegou-se nessa definição, né, de retardo mental e posteriormente no DSM-5, deficiência intelectual. Quais são as características dessa deficiência intelectual? A primeira delas, a deficiência nas habilidades intelectuais gerais dessa criança, que podem, então, ser observadas tanto por dificuldades no dia a dia, como também através de testes de raciocínio, testes de solução de problemas, testes para verificação de habilidade do aprendizado dessa criança e como é o aprendizado dele no contexto acadêmico. Um segundo ponto a ser analisado seria o quanto de prejuízo funcional essa criança tem, e aqui é importante que o profissional observe a idade da criança e a cultura da criança. Então, em alguns países, com uma determinada idade, se espera da criança um comportamento e isso pode mudar de cultura para cultura. Um exemplo que eu costumo dar em aula é que uma criança de 1 ano e meio no Japão, ela já come na mesa junto com os adultos, sozinha e utilizando o hashi. Aqui no Brasil, uma criança de 1 ano e meio, dificilmente ela vai sentar na mesa junto com os adultos e vai utilizar os talheres, né? A família vai fazer a parte da alimentação, dando a comida na boca dessa criança. Um outro ponto a ser também investigado, a deficiência intelectual, é a idade de início, né? A idade de início da deficiência intelectual é sempre anterior aos 18 anos de idade. O que muitas vezes acontece, que esse diagnóstico pode ser feito tardiamente, dependendo da região do país onde a pessoa mora, pode ser que ela receba esse diagnóstico já na fase adulta. E aí algumas pessoas vão estranhar, né? Como assim? É só agora que ela recebeu o diagnóstico e isso seria uma doença do desenvolvimento infantil? Sim, provavelmente esse adulto, ele passou aí toda a infância, adolescência e começo da vida adulta sofrendo muito, inclusive preconceito por conta dessa deficiência intelectual que só foi diagnosticada na vida adulta. O transtorno do neurodesenvolvimento intelectual, ele é passível da gente classificar pelo grau de gravidade. Então, nós temos a gravidade leve, moderada, grave e profunda, que vai ser definida conforme a habilidade ou o não desenvolvimento dessa habilidade, que a gente vai ver no próximo slide. A deficiência intelectual acomete 1% da população mundial. Se a gente for pensar, esse número é alto, ele é similar ao da esquizofrenia, que seria também de 1% da população mundial. O maior índice é nas zonas chamadas aí de favela urbana ou áreas aí com uma série de limitações sociais, higiênicas e etc.
E uma das causas ou algo que se relaciona como possibilidades de causa seria a falta de prevenção da saúde materna e da criança. Não é raro um profissional que trabalha na periferia fazer avaliação de mulheres grávidas que estão desnutridas, com faltas de vitaminas, pela não condição financeira de uma boa alimentação. Quais são os exemplos de habilidades sociais que o profissional vai ter que avaliar para ele começar a pensar numa deficiência intelectual? A primeira delas é a interação interpessoal. Como que essa criança interage? Né? Ela faz essa interação, não faz essa interação ela vem junto com uma comunicação, essa comunicação é clara, essa comunicação é confusa, essa criança faz uma interação visual com o outro, ela brinca, ela participa de jogos ou não. Tudo isso a gente vai chamar então de interação interpessoal. Um segundo ponto seria a capacidade dessa criança e desse adolescente em lidar com as responsabilidades. Então, a cada faixa etária, você tem algum nível de responsabilidade, então, que essa criança deveria já ter desenvolvido. Então, você vai anotar se ela desenvolveu ou não, se é parcial ou se é total. O terceiro ponto, autoestima. Como é o desenvolvimento da autoestima dessa criança? Ela fala sobre algum tipo de sofrimento, sobre algum tipo de estigma que ela esteja sofrendo ou não? O quarto ponto, essa criança, ela é capaz de evitar ser enganada ou evitar ser manipulada? Uma das características aí da deficiência intelectual é de que os portadores da deficiência intelectual facilmente são enganados, tanto em coisas mais simples como em coisas mais complexas, por exemplo, o abuso sexual. Depois, ele consegue seguir regras, minimamente seguir regras, então que ele tem que fazer a refeição e terminando a refeição, ele precisa colocar o prato na pia e escovar os dentes. Essa é uma regra mais simples, mas será que ele consegue regras mais complexas? Tudo isso deve ser levado em consideração. Ele consegue obedecer leis, né? Então, a mãe proibiu a criança de assistir televisão durante a semana porque ela está de castigo. Ele consegue entender e ele consegue obedecer essa lei? E o último ponto seria, essa criança, ela consegue evitar ser vítima de um acidente, ser vítima de bullying, ser vítima, né, de ser enganada. Essa criança, então, ela consegue perceber o que a gente vai chamar de noção de perigo. Então, ela conseguiu aprender que se ela subir no muro alto, ela pode cair e se machucar ou não. Então, esses são exemplos aí das habilidades sociais que, no caso das crianças com deficiência intelectual, essas habilidades estariam aí prejudicadas. Outros exemplos de habilidades agora mais específicas que o profissional precisa se atentar antes de fazer o diagnóstico. Primeiro, comer. Essa criança, então, ela consegue comer sozinha ou comer na maneira mais adequada para a idade dela? Ela consegue perceber se ela está com fome? Ela consegue comunicar que está com fome? Ela vai atrás de comida ou não? Qual é a capacidade dela se locomover? Essa criança passou por toda a fase, então, do processo de engatinhar e caminhar? Hoje ela consegue caminhar de uma maneira adequada, sem esbarrar nos móveis da casa? Ela consegue perceber os caminhos? Essa criança já faz uso do banheiro? Então, como foi toda a fase do controle dos esfíncteres, o desfraldar do dia, o desfraldar da noite, depois se ela pede para ir no banheiro, se ela vai sozinha ou se ela ainda precisa de algum tipo de suporte.
A mesma coisa com a parte da vestimenta, ela se troca sozinha, ela precisa de ajuda, ela precisa de supervisão. Preparar as refeições, então quando ela é um pouquinho mais velha, ela consegue, por exemplo, sentir que está com fome e ir até a cozinha buscar algo para comer ou não. Essa criança ela já tem algum tipo de responsabilidade ao cuidar da casa, então ela já tira o prato da mesa, ela já ajuda com a louça, ela recolhe o lixo, enfim, quais tarefas ela consegue realizar. Na parte do transportar-se, é importante que você investigue na criança se ela reconhece, por exemplo, o caminho da escola até em casa, da casa até a casa dos avós e assim por diante. Já pensando na adolescência, essa criança ela consegue tomar remédios sozinha, ela tem autonomia para isso, os pais deram autonomia para isso. A mesma coisa com dinheiro, ela já lida com dinheiro, ela tem mesada, o que ela faz com a mesada, como ela vai administrando esse dinheiro. Gasta tudo de uma vez ou ela vai juntando para comprar algo que ela queira. Usar telefone, hoje é um pouco difícil isso, né? O telefone ele é utilizado para tudo, menos para telefonar, mas essa criança consegue identificar que se ela tiver algum problema, ela pode telefonar pedindo ajuda. Quais habilidades ocupacionais essa criança tem? Então, se ela é adolescente, ela já fez algum curso aí mais voltado para alguma coisa de interesse profissional ou não? E se essa criança consegue aí perceber e se manter nos ambientes seguros. Como eu disse no slide anterior, será que ela consegue perceber que se ela subir no muro, ela pode se machucar? Ou se ela tiver, por exemplo, já na fase da adolescência, ela vai numa festa, chegando na festa, todos os outros adolescentes estão fazendo uso de álcool e drogas. Será que ela consegue perceber isso e que talvez aquele ambiente não seja um ambiente para ela? Então, tudo isso o profissional vai perguntando. No primeiro momento, ele vai perguntar para os pais, no segundo momento, ele vai observar e no terceiro momento, vai questionar, dependendo aí claramente da idade da criança. Com base nessas habilidades, então, é possível que o profissional classifique essa deficiência intelectual como leve, moderada, grave e profunda. Então, primeiro a gente vai verificar a parte conceitual daquela habilidade, a parte social e a parte prática. Então, quando eu estou falando de uma deficiência intelectual leve, eu estou pensando, então, em crianças e jovens com dificuldades na aprendizagem de habilidades acadêmicas, dificuldades no funcionamento executivo limitado e dificuldades aí de memória, ou seja, uma memória prejudicada. No aspecto social, são crianças e adolescentes, então, considerados imaturos, que não regulam adequadamente as emoções e apresentam aí um grau de ingenuidade. Na prática, a deficiência intelectual leve, então, essa criança, esse jovem, ele consegue minimamente cuidar de si, mas necessita de algum apoio nas tarefas mais complexas. Na deficiência intelectual moderada, nós temos, então, atrasos significativos ao longo da infância na parte de linguagem, leitura e matemática, e na fase adulta, eles precisam de ajuda para complementar as atividades diárias da vida. No aspecto social, eles apresentam uma linguagem mais simples, né? Eles conseguem se comunicar, mas essa linguagem é mais simples. Não conseguem ler aí os sinais sociais ou apresentam dificuldade, né, em alguns entendimentos e não conseguem tomar decisões, principalmente as mais complexas. E do ponto de vista prático, a deficiência intelectual moderada, ela precisa de um treino de habilidade. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, então, nós temos aí escolas ou institutos preparados para receber essa criança o quanto antes, para que ela receba esse treino de habilidades.
A deficiência intelectual grave, essa criança, então, já tem uma limitação das habilidades conceituais mais importantes, ela tem pouco entendimento da linguagem, ou seja, a comunicação dela é bem precária, ela tem problemas com a aritmética, com tempo, com dinheiro, e precisam de apoio durante toda a atividade, durante toda a vida. O vocabulário e a matemática são bem limitados e, na prática, eles precisam também, como moderado, do treino, né, de habilidades, mas são crianças e adolescentes que, ao longo da vida, vão precisar de apoio. Então, a gente chama aí de apoio a longo prazo, por apresentar esses comportamentos aí mal adaptativos ou o não desenvolvimento dessas habilidades. São crianças, então, que precisam de supervisão e que podem, né, durante aí a sua rotina, até se machucar por conta aí de não conseguir esse treino adequado. O último grau, que seria o grau profundo, são então crianças e adolescentes incapazes de pensar simbolicamente, apresentam prejuízos motores e sensoriais importantes e têm um entendimento muito limitado do uso dos objetos. Apresentam limitação na comunicação social, apresentam prejuízos sensoriais e motores, na maioria das vezes importantes ou graves. E, na prática, né, são pessoas, então, indivíduos que vão precisar de apoio durante toda a sua vida. Eles são extremamente dependentes, apresentam muitas vezes prejuízos físicos e sensoriais que atrapalham, né, todo o desenvolvimento aí dessas habilidades. Quais são as causas, então, encontradas para as deficiências intelectuais? As principais seriam as anormalidades genéticas e a epigenética. Dentro das anormalidades genéticas, quando a gente fala de deficiência intelectual, as mais conhecidas ou as mais citadas aí na literatura é a síndrome de Down ou a fenilcetomínia PKU e a síndrome do X frágil. Essas, então, seriam as 3 mais encontradas. As causas epigenéticas, os estudos, então, apontam que modificações dos genomas podem, aí, através das gerações, alterarem as sequências do DNA. E essa alteração, então, geraria aí a deficiência intelectual. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas anormalidades genéticas. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, e que durante muitos anos a gente viu as famílias e os profissionais lutando aí contra o estigma, é a síndrome de Down. A síndrome de Down, então, ela comete as crianças e os adolescentes, hoje já consegue identificar desde a gestação, né? E logo, caso não tenha sido identificado na gestação, logo quando o bebê nasce, numa primeira avaliação, o médico já tem condições de afirmar que essa criança é portadora da síndrome de Down. Quais são as características aí mais de uma fácil identificação? Começar características físicas. A cabeça é menor e tem um formato em comum, o nariz é mais achatado, a orelha é pequena, a boca é pequena, os olhos são inclinados para cima. Vocês podem ver nessa imagem à esquerda, na parte de baixo do slide, a gente tem aí um olhinho, né, mais puxado para cima. Elas apresentam excesso de pele na nuca, ponto branco na íris do olho, atraso no desenvolvimento físico, que muitas vezes fazem com que essa criança, na fase adulta, não tenha a altura que ela teria se não tivesse a síndrome. Muitas crianças com síndrome de Down apresentam problemas cardíacos,
principalmente CIA e CIV. CIA, comunicação interatrial, CIV, comunicação interventricular. Os médicos geralmente esperam alguns anos antes de fazer a cirurgia. Algumas crianças é possível que se espere até os 7 anos para fazer a cirurgia. Essas crianças também apresentam aí catarata, problemas de audição, problemas no quadril, problemas gástricos, apneia do sono, problemas de tireoides. A dentição dessas crianças é atrasada em relação às outras e apresentam dificuldade aí na mastigação. Para a psicologia, o que é importante a gente então conhecer da síndrome de Down? A síndrome de Down, então, a criança tem uma deficiência intelectual. Quando se faz algum teste de capacidade intelectual, que antigamente a gente falava de QI, o resultado desse teste vai ser, então, baixa capacidade intelectual, ou QI baixo. Além disso, eles apresentam comportamento impulsivo, eles apresentam um intervalo de atenção mais curto do que as demais crianças, julgamento pobre, aqui que eu digo, né, essa capacidade de ser enganada ou de não saber avaliar que ela está numa situação de risco. Eles são pouco tolerantes à frustração e apresentam aí um nível de irritabilidade mais alto, principalmente porque eles têm pouca tolerância à frustração. Em aula, geralmente os alunos vão me perguntar: professora, é verdade que a criança com síndrome de Down, ela tem um comportamento hipersexualizado? Mito, não é verdade. O que acontece? Como os portadores da síndrome de Down, eles então são mais impulsivos, eles têm um julgamento pobre e são facilmente frustrados, dá a impressão que eles então têm um comportamento mais hipersexualizado. Na verdade, então, como eu disse, é igual de qualquer outra criança da mesma idade. Mas, por falta desse julgamento e por serem impulsivos, passa essa impressão, então, que eles são mais hipersexualizados. Mas é mito, tá bem? Os estudos mais modernos vão apontando outras 2 características interessantes, né? Primeira delas, que o portador da síndrome de Down, ele pode vir a desenvolver um quadro de demência do tipo Alzheimer precocemente e também são mais suscetíveis aos quadros depressivos, principalmente quando eles vão chegando aí no final da adolescência, começo da vida adulta, onde ele vai percebendo o entorno dele e aí ele vai então tendo problemas de autoestima e pode chegar aí a um quadro depressivo. Aqui no quadro a gente tem aí algumas outras alterações, né, que a síndrome de Down pode oferecer. Problemas de visão, problemas musculares, a cognição, como eu disse, e a parte auditiva. A segunda patologia muito divulgada aí em relação à deficiência intelectual é a fenilcetonúria, ou a síndrome do PKU. Nesse caso, as crianças que são acometidas dessa síndrome, elas apresentam então uma falta de uma enzima chamada fenilalanina hidroxase, que vai fazer então com que o aminoácido que é encontrado nos alimentos que contém proteína não sejam digeridos. E essa não digestão, né, essa falta desse aminoácido vai fazer com que a criança então apresente atrasos no desenvolvimento. Esse aminoácido ele é encontrado então na proteína, principalmente do leite. Então, muitas mães demoram para perceber que a criança tem algum problema, a não ser que a mãe já seja portadora da síndrome ou o pai e seja esclarecido e consegue aí logo ao nascer perceber essa característica. Se não, vai aí ao longo do desenvolvimento, essa criança vai apresentando os atrasos
né? O tamanho da cabeça é menor, são crianças aí com nível de hiperatividade importante, apresentam movimentos espasmódicos tanto do braço quanto da cabeça, podem apresentar aí um quadro de convulsão não relacionado à febre, tremores e erupções cutâneas. Qual seria, então, o tratamento para essas crianças? Uma dieta sem leite, sem ovos, e aí ao longo do tempo ir observando, né, se ela vai poder ingerir ou não as proteínas. Apresentam também anormalidades aí do uso de estratégias verbais, e a maioria aí das síndromes de CPKU estão relacionadas à herança genética. Essa síndrome de PKU é bem rara no consultório. Eu, pessoalmente, nunca peguei nenhuma criança com essa síndrome. Mas o que eu sei, que eu converso aí com os médicos colegas, é que muitas vezes demora-se a se fazer esse diagnóstico, porque a criança, basicamente, ela é alimentada pelo leite. E aí, só se ela apresenta algum tipo de reação a esse leite que a mãe vai buscar ajuda. Se não, é só mesmo mais para frente, quando o atraso no desenvolvimento já é algo aí perceptível, né? A última, e essa, ela, assim como a síndrome de Down, é mais fácil da gente encontrar na clínica, é a síndrome do X frágil. A característica principal dessa síndrome do X frágil é a deficiência intelectual. Essa síndrome ela é predominantemente masculina, mas pode, né, também acometer as meninas. Ela, então, está relacionada a um transtorno genético no gene FMRI, que causa um defeito genético no cromossomo X. No próximo slide eu vou mostrar aí esse cromossomo X. Quais são as características que vão ajudar aí o profissional a identificar se essa criança é portadora da síndrome do X frágil? Anormalidades físicas, então essa criança ela tem aí a cabeça, a circunferência da cabeça maior do que o esperado, ela tem anormalidades na aparência facial sutis, a testa então ela é um pouco mais ampla, mais larga, a face é mais alongada, os pés são chatos e o tamanho do corpo dessa criança é maior do que o esperado e um pouco desproporcional entre o tronco e as pernas. Os meninos apresentam aí os testículos grandes ou testículos aumentados. Apresentam atrasos no engatinhar e no caminhar, apresentam também um comportamento impulsivo ou imperativo, eles têm um movimento repetitivo de bater palmas ou de morder, apresentam atrasos aí na fala e na linguagem, consequentemente na comunicação, e apresentam uma tendência a evitar o contato visual. Não é que eles não apresentam ausência, é sim uma tendência a evitar. Eles fazem, mas por um curto período de tempo. Nas meninas, a gente tem aí como diferença a menopausa precoce e infertilidade. Então, a síndrome do X frágil, como vocês podem perceber aqui na imagem do quadro, à esquerda nós temos um cromossomo X normal e na direita um cromossomo X frágil. Se vocês repararem, aqui na parte inferior do cromossomo, ele tem um estrangulamento, um afinamento, e ele volta ao tamanho normal. Então, esse afinamento que faz, então, com que seja geneticamente, então, se instaurado a síndrome do X frágil. Quais são os riscos ambientais aí para deficiência intelectual? Como eu vim apresentando, a gente tem aí os aspectos mais biológicos, mas existem fatores aí psicológicos e sociais que podem também aí serem um risco. O uso de drogas e substâncias químicas ou tóxicas pela mãe, a subnutrição materna, como eu disse, as deficiências intelectuais, elas são
com uma maior frequência encontrada nas zonas aí de uma vulnerabilidade social. Algumas infecções, tanto maternas quanto que podem acometer o feto durante a gestação. Alguns vírus, né, algumas doenças aí que a gente chama de doenças oportunistas. A rubéola, também conhecida como sarampo alemão, é um vírus que faz com que possa causar deficiência intelectual posterior ao parto. Parto prematuro, falta de oxigênio no sangue durante o parto ou algum tipo de lesão durante o parto. Alguns partos necessitam que a equipe utilize algum tipo de instrumento do tipo fórceps, e esse uso do instrumento pode lesionar, né, a parte cerebral da criança. Uma outra síndrome que também pode provocar a deficiência intelectual é a síndrome alcoólica fetal. Essa síndrome ela é pouco falada, acho que principalmente por essa permissividade do uso de álcool de maneira social, mas ela é muito importante e causa muitos prejuízos aí para a criança. A síndrome alcoólica fetal, então, ela acontece nas crianças onde a mãe, durante o período gestacional, fez uso de álcool. Antigamente, a gente pensava num uso de álcool abusivo. Hoje, os estudos vão mostrando que não, que esse prejuízo pode acometer com um uso aí considerado como social. Depois eu vou pedir para vocês procurarem, né, na internet o que significa aí 80 gramas de álcool por dia. Né? Então, a gente já está falando aí de prejuízos com doses pequenas diárias. Mas eu vou deixar para vocês procurarem o que seriam aí 80 gramas de álcool. A síndrome alcoólica fetal, ela vai apresentar, então, como características anormalidades na aparência física, e aqui nas imagens à direita a gente pode observar, então, microcefalia, fissura na pálpebra, bochechas planas, um físium pouco visível, um lábio superior mais fino, pregas epicânticas nos olhos, a parte nasal, né, central rebaixada, pequenas anormalidades na orelha, o nariz é mais curto do que o das demais crianças, o queixo mais fino. Então, essa mãe, quando ela faz um pré-natal adequado e quando ela tem uma boa parceria com a equipe de saúde, ela consegue contar sobre esse uso de álcool. O problema é que nem sempre elas contam. Então, somente quando a criança nasce, e muitas vezes a criança nasce em abstinência, né, dessa substância, é que os médicos então vão realizar um exame mais aprofundado para saber se a criança desenvolveu ou não esta síndrome. A síndrome alcoólica fetal, então, vai atingir, né, tanto essa parte aí facial, como eu acabei de dizer. A criança ela vai apresentando problemas de crescimento, então ao longo do desenvolvimento dela, o profissional vai percebendo que essa criança ela não consegue atingir a altura e o peso como as demais crianças, né? Na maioria elas apresentam 10% a menos, né, aí, de crescimento do que as outras crianças. Apresentam anormalidades no sistema nervoso central, então a circunferência da cabeça é menor, ela pode apresentar anormalidades cerebrais, visíveis aí no exame, problemas neurológicos, que não são aí de lesão ou febre, e tem aí um desempenho mais atrasado em relação às outras crianças. Consequentemente, isso acaba chegando, então, na escolaridade do indivíduo. E a causa seria aí a exposição materna ao álcool.
essa exposição ao álcool, ela pré-natal já foi confirmada, e aí o médico então precisa orientar essa mãe a que não consuma álcool durante a gestação. Mas, como eu disse, muitas vezes, até por uma aceitação social do álcool, essa mãe não refere durante a consulta que ela costuma fazer uso de álcool, principalmente se for um uso abusivo, até porque ela não vai querer ser julgada por esse profissional. É o que faz, então, com que essa síndrome seja não identificada facilmente. Por último, eu vou apresentar para vocês, então, a forma de tratamento da deficiência intelectual ou o que os profissionais da saúde identificam como um tratamento ideal da deficiência intelectual. Primeiro, a prevenção. A prevenção, então, através aí de um cuidado materno, de um pré-natal adequado, de um planejamento familiar, uma identificação precoce, né, das síndromes genéticas, doenças hereditárias aí na família. Depois, a gente vai pensar, então, em intervenções precoces, e aí intervenções precoces para todo aquele treino de habilidades que nós vimos lá nos slides anteriores, desde um treinamento aí de coordenação motora, uso da linguagem, comunicação e habilidades sociais. Essas intervenções precoces seriam ideais, então, através das intervenções multiprofissionais e interdisciplinares. Então, teria aí o envolvimento do médico, do psicólogo, do fono, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e até dos pais e professores. Intervenções comportamentais e sociais. Então, hoje nós temos aí uma gama enorme, né, de instrumentos que possam ajudar nessa intervenção comportamental. Entre elas, a mais conhecida é a terapia cognitivo-comportamental e os seus treinos. E é importantíssimo que se façam trabalhos aí de inclusão. Foi necessário até a criação de uma lei para isso, mas a nossa profissão contribui bastante aí para que as síndromes sejam, então, incluídas dentro da escola, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das atividades sociais e de recreação. Fiquem muito atentos aí todo esse trabalho de inclusão. Eu vou colocar aqui uma atividade para vocês, mas antes eu queria dizer que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida aí dos transtornos do neurodesenvolvimento apresentados na aula de hoje. É só me encaminhar um e-mail ou entrar aí no fórum de discussão da plataforma Blackboard de vocês. E como atividade, eu vou pedir então para que vocês procurem aí na internet, eu estou deixando o link desse artigo chamado Garoto Selvagem, a importância das relações sociais e da educação no processo do desenvolvimento humano. Então, esse artigo vai falar um pouco desde aquela parte histórica que a gente já abordou, até aí a visão da criança com deficiência. Bye, bye! Encontro vocês na próxima aula, seja ela presencial ou virtual. Um abraço!